Olá, irmãos, bom, a paz do Senhor. Vamos estar dando início, ao nosso novo livro, Evangelhos e Atos. Vamos estar estudando hoje a primeira sessão, a primeira unidade, e fala sobre o ministério de Jesus. Nosso objetivo nesse estudo, irmãos, é analisar o conteúdo deste livro para que possamos entender melhor as verdades divinas, O capítulo 1, ele já nos dá uma visão sobre o contexto que os evangelhos foram escritos. Precisamos destacar que, culturalmente falando, o desafio que os judeus encaravam, dentro dessa sociedade, só poderiam ser encarados e vencidos através do reconhecimento da pessoa de Jesus. Da página 18 até a página 23, fala sobre esses contextos, o político, o social e o religioso. E sobre o contexto político, a gente vê que a Palestina ela era dominada pelo Império Romano. Foi neste contexto, irmãos, que Jesus nasceu. Nós podemos destacar aqui o domínio romano, que a política daquela época não impediram que o reino de Deus fosse implantado. Essa seção que fala sobre o contexto político, sobre esse ambiente político, é muito importante que os irmãos estejam lendo, porque esse contexto ele não impediu a implantação do reino. Mais uma vez eu repito, na página 19 diz: a encarnação do verbo deve-se, nesta época, o mundo romano serviu de pano de fundo para o plano da salvação. Então, a gente pode entender que esse contexto político até serviu de pano de fundo para que toda essa história sobre a implantação do reino ela fosse descrita para nós como um plano da salvação. Passando para o ambiente social, nós vemos que Roma não viveu só aquela sobre domínio militar, não foi só o militarismo que fez de Roma o que Roma é. Roma, ela investiu em infraestrutura, podemos dizer assim, em outras áreas como colégios, casas, ela investiu nisso tudo, o governo investia nisso e havia muitas oportunidades para todo o povo. O povo ali tinha segurança, o povo ali tinha escola, tinha como crescer, mas esse governo tinha que ser respeitado, porque senão a repressão ela vinha sobre todos eles que não cumprissem aquilo que Roma determinava, Por isso que os judeus, eles viviam assim, conforme a gente pode falar, de uma forma que eles tinham medo, do que podia vir a acontecer, porque eles tinham seus regimes, eles tinham suas leis, mas eles tinham que cumprir a lei romana. Mas se eles não cumprissem, vinha sobre eles a repressão. E Jesus nasceu e viveu nesse ambiente. Jesus, ele participou desse ambiente social que era implantado ali, que tinha ali na Palestina, que era implantado ali na Palestina através do governo político de Roma, Havia também, irmãos, uma sociedade nesse contexto, havia uma sociedade muito cruel. Se a gente for ver a história do povo romano ali na Palestina, a gente vai ver que existiam paixões desgovernadas, que existia muita idolatria, que existia muito misticismo. Enfim, irmãos, as práticas pecaminosas imperavam naquele lugar. E essas práticas estavam contaminando muitos judeus. Então, dentro desse ambiente social, a gente vê a necessidade que o povo tinha de se manter nas leis de Deus, nas leis que ele conheciam. Para poder sobreviver nesse ambiente social, eles tinham que recorrer ao religioso, para que eles pudessem ficar firmes, como o Senhor havia ordenado a eles. E essas práticas pecaminosas que eu falei, elas estavam contaminando muitos judeus, a ponto de Jesus condenar essas práticas. Quando Jesus fala no verso 7 de Mateus 5,
Ele chama esse povo à misericórdia, porque o povo romano, eles não tinham misericórdia, eles eram um povo cruel. E essa misericórdia que Jesus chama os judeus a ter, era para que houvesse mudança na maneira deles viverem. Né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, Jesus estava chamando a atenção deles que no meio daquele tumulto todo ali, no meio daquele viver deles todos, se eles não praticassem a misericórdia, eles também não alcançariam a misericórdia que haveria de vir através do Salvador, através do Messias. Passando, irmãos, para o contexto religioso, para este ambiente religioso, né, que já está inserido nesse ambiente social, nós sabemos que a religião oficial dos judeus era o judaísmo. Mas o judaísmo, a gente sabe que o judaísmo ele tinha como alicerce as leis de Moisés e os profetas, né, daquela época. Era o alicerce do povo. Né? Quando Jesus chegou no mundo, com o judaísmo e com todo, o judaísmo estava imperando, com todos os seus ritos, com todos os sacrifícios, com todos os holocaustos. Ele predominava o judaísmo entre os judeus. E também já tinha sido estabelecido nessa época as sinagogas. Vocês podem ver isso aí nessa seção aí que fala sobre o ambiente religioso. Né? É um texto bem interessante, os irmãos leiam todo o conteúdo do livro, porque é muito importante para que a gente possa chegar aqui, nessas aulas que são muito resumidas, e estar mesmo só ressaltando os pontos principais. Né? Então, é importante que os irmãos leiam um livro. Então, o que a gente pode destacar nesse ambiente religioso, irmãos, é que Jesus viveu nesse ambiente, onde predominava, né, todos esses ritos entre os judeus. Eles já tinham sido instituídos as sinagogas, Jesus já até entrava nas sinagogas, pregava, falava, mas ainda era predominante o Pentateuco e os profetas, as leis, né? A gente precisa destacar isso, que esse ambiente religioso que Jesus viveu era predominante a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Isso aqui vem ratificar que Jesus ele não veio para terminar a lei, exterminar a lei, não. Ele viveu nesse ambiente e ele cumpriu a lei. Passando, irmãos, para a página 26, a gente vai falar sobre temas e versículos chaves. Né? Aqui eu achei bem interessante essa parte, né? Eu espero que os irmãos estejam aí acompanhando no livro, né? Essa parte é bem interessante sobre esses versículos chaves que fala como Jesus é apresentado. Né? E no livro de Mateus, a gente vê que o livro foi escrito para os judeus e Jesus é apresentado como o Messias esperado. Diz o livro assim, ó, Mateus: Jesus, o Rei Messias, ungido de Deus. Versículo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Né, que nós possamos estar bem prestando atenção naquilo que cada livro pode trazer da pessoa de Jesus para a gente, porque são visões diferentes, falando da mesma pessoa, mas Jesus é apresentado de maneira diferente para que venha a atingir, irmãos, todos os povos. Isso é muito interessante. No livro de Marcos, no livro diz assim, ó, Jesus, servo do Senhor, sofredor, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. O livro de Marcos, ele foi escrito aos romanos. Jesus aqui é apresentado como conquistador e servo.
Como é interessante, né, irmãos? Lucas fala assim no livro, na página 26. Jesus, Deus, homem, Salvador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Glória a Deus, aleluia. Lucas foi escrito aos gregos. Jesus é apresentado como Filho do Homem, ou como o perfeito homem divino. Porque cada um desses povos, irmãos, precisava receber Jesus de uma forma que encaixasse no contexto histórico deles. Por isso que Jesus é apresentado para cada povo de maneira diferente. E o interessante é que com João é diferente. João apresenta Jesus para todos os povos. Foi escrito para todos os povos. E Jesus aqui em João, ele é apresentado como Filho do Deus vivo, o verbo que se fez carne. Né? No livro diz assim, ó, João, vida por Jesus, o Filho de Deus, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31.